pessoal, meu nome é Jaqueline Gama, eu sou colunista do Soteroprosa, graduanda em letras, pesquisadora e escritora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura independente. Não esqueçam de curtir, dar like e se inscrever no canal. Hoje a gente está com Maia, escritora, poeta, e Helder Malaquias. Os dois vão falar um pouquinho aí deles. Sou Maria Luísa Maia, eu sou escritora, sou poeta, sou de Feira de Santana, moro aqui em Salvador há algum tempo. Escrevo desde pequena, assim, mas comecei a publicar em 2018, tem pouco tempo, tem 2 anos. Fiz 2 anos agora do lançamento do meu primeiro livro. Tenho 2 livros publicados. Organizei uma antologia de poetas baianas, com 41 poetas baianas, ano passado, numa Corpo que Queima. E é isso, né, eu acho. Sou psicóloga também. Meu terceiro livro eu vou lançar esse ano ainda, eu acho. Tá em fase de produção. Pós-produção. E acho que é isso. Pós-produção, no caso. Meu nome é Helder Malaquias, eu sou advogado, estudante de contabilidade agora atualmente, pós-graduando em direito tributário, sou escritor, poeta, eu publiquei meu primeiro livro ano passado, eu sou Cindy Helena, é um romance, costumo publicar meus poemas no Medium, através da página Fazer Poesia, além de alguns contos e crônicas em publicações diversas. E além disso, estou escrevendo mais 2 livros agora, ao mesmo tempo praticamente. Um vai ser uma coletânea de contos, com alguns inéditos e outros já publicados, e outro romance que está aí, sendo feito, né? É isso, eu acho. Bom, gente, a escrita independente, né? A gente já falou em outros vídeos até, inclusive, sobre essa questão da arte do Brasil, as dificuldades e importância, né? Hoje eu quero falar também um pouquinho sobre a importância da escrita independente. A escrita independente, eu como estudante de letras, talvez legitimada aí pela academia a falar também, traz para a gente, né, como cultura, novos rumos para a arte, né? Porque o autor, ali por ele estar vinculado a uma editora, talvez uma grande editora, porque também existem pequenas editoras, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, que tem mais liberdade para a publicação, ele pode fazer produtos artísticos que sejam muito diferentes do que já é consagrado, e aí renovar a episteme artística, que seria as novas formas de fazer arte, essa episteme artística. E aí, eu lembro muito da literatura marginal, né? Que a literatura marginal foi essa literatura que emergiu aí na época da ditadura militar, Leminski como um dos expoentes, Ana Cristina César. Então, eram pessoas que faziam seus próprios livros, elas mesmas publicavam, né? Tiravam, imprimiam, faziam capa. Leminski mesmo, apesar de hoje em dia os livros dele ter aquela coletânea de poesia toda do Leminski, ele fazia ali, às vezes, com tamanhos diferentes, e aquilo ali tinha uma importância, inclusive estética, para a obra dele, que, por ter sido readaptado hoje em dia para essas antologias, que não é que seja ruim, porque a gente acaba conhecendo a obra dele, perde esse viés estético um pouco do que fez, independentemente ali naquele momento, e que consagrou ele, né, como um artista, como um criador da arte. E isso é algo que só a gente, como autônomo, né, da nossa própria arte, do nosso próprio pensar, de colocar no papel da maneira como a gente queira e expandir e ele isso para o mundo, né? Espalhar isso no mundo. E aí eu penso muito agora, para dar o gancho da fala, em Malu. Malu agora, no terceiro livro dela, ela fez pelo Catarse, né? Então, é algo totalmente independente. E eu queria até que ela falasse um pouquinho desse processo, de como é também, tanto ela e a Malu falar sobre essa questão de pequenas editoras, que os dois publicaram em pequenas editoras também, e pensar nesse ramo das grandes editoras,
da Amazon também, que eu já falei em outros momentos também, se não aqui lá no site, nos meus textos. Então, eu gostaria muito que os dois falassem aí desse processo, a gente falasse aqui, discutisse um pouco dessas questões. Malu, por favor. Então, o Catarse veio, na verdade, como a opção que me restou, assim, diante das possibilidades que eu tinha e do que eu acreditava que seria interessante para esse livro especificamente. Assim, eu tenho contatos já com editoras específicas, mas editoras que eu gosto muito, editoras que eu já publiquei e publicaria de novo em outro momento, mas que nesse livro específico eu precisaria de algo que as pequenas editoras não iam conseguir me dar, que é uma tiragem grande, um lucro mínimo do que eu estou fazendo. Eu estou em outra fase da minha vida, eu me formei recentemente, então eu não posso mais só fingir que eu não preciso do dinheiro do que eu escrevo, né? E também fui riscando assim as opções, até que Elder, Daiane e o pessoal do próximo a gente me sugeriu fazer a campanha de financiamento coletivo, que é uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. E tentei, foi bem difícil, acho que vocês acompanharam, mas consegui. E o que me deixou muito feliz e muito, nossa, assim, não tenho o que dizer, sabe? Saber que tem tanta gente apoiando o meu trabalho, apostando, confiando, sabe? Confiando em mim de diversas formas. Foi um processo muito interessante, assim, muito difícil de ter passado, muita pressão, é muito exaustivo, ainda mais que durou 60 dias o processo da campanha, mas valeu muito a pena, assim, tá valendo muito a pena. E foi isso, assim, vou fazer o livro de forma completamente independente, fiz isso na primeira vez, no meu primeiro livro, a primeira edição do primeiro livro, mas eu não sabia absolutamente nada do mercado literário, eu só queria publicar. Então, agora eu tenho mais noção de preços, eu tenho mais noção do que eu posso fazer, do que eu não posso. Conheço profissionais, capistas, diagramadores, revisores. Na época eu não conhecia absolutamente ninguém. Então, vai ser um processo mais gostoso, né? E esse livro especificamente, eu queria que ele tivesse um alcance maior pelo conteúdo do livro. Acho que é um livro que fala sobre mulheres, então eu, como uma pessoa que busca muito dar espaço para outras escritoras de forma muito genuína, da forma que for possível, assim, eu acho que é importante. Eu acho que seria interessante deixar esse livro em algumas bibliotecas, em alguns lugares assim, em algumas escolas, acho que seria legal. E para mim também é muito importante que isso aconteça, sabe? Eu não me imagino escritora sem que meu livro esteja em biblioteca, sem que meu livro esteja em escola, sem que meu livro esteja na mão de professores, mais do que em livrarias até. Isso para mim é muito importante. Então, eu precisava de uma tiragem maior e isso as pequenas editoras não conseguem oferecer. Então, e também porque eu quero dar a cada livro que eu lançar, a cada passo que eu der, eu quero dar passos maiores, né? Para mim, que eu pretendo viver de escrita, né? Não sei quando é que isso vai ser possível, mas o maior passo que eu puder dar, eu vou querer dar. Então, se está me sendo possível fazer um lançamento em grande escala, ainda que independente, vou fazer. E é mais ou menos isso. A minha experiência com publicação em si, vamos lá. O primeiro livro foi de uma editora pequena que, na verdade, funcionou mais como uma gráfica que intermediou o ISBN, por aí vai. Ajudou um pouco no marketing, né, através do Instagram e tudo mais. E foi isso. Eu paguei por um serviço e ele me forneceu esse serviço.
nada mais que isso. Acredito que agora, nesse segundo livro, que talvez seja o romance a ser publicado, seja através do financiamento coletivo também. Nessa questão de dar um ar mais independente. Me dar um pouco mais, não vou dizer que é liberdade, porque eu tive liberdade já que eu contratei um serviço para publicar algo que eu tinha escrito, mas vai me dar mais contato, talvez, com as pessoas. E além de me dar uma previsibilidade de quem vai comprar meu livro. Aí eu posso calcular quem vai comprar o livro, porque já vai ter que comprar através do cartaz ou de outro site, a margem de lucro que eu vou ter, o quanto eu vou ter que tirar do meu bolso, porque como eu paguei um serviço, eu arrisquei, eu coloquei todo o meu dinheiro e esperei voltar com medo do livro, porque infelizmente não aconteceu, eu tive meu prejuízo. Tanto é que eu não tirei não fiz segunda tiragem ainda. As pessoas perguntam, por que não fez segunda tiragem? Porque não vou gastar, não tenho como gastar esse dinheiro agora. Ainda mais agora, né, em tempo de pandemia. Então, esse segundo livro vai vir nessa perspectiva, para até mesmo buscar esse contato mais direto. Fazer um livro um pouco mais barato, para ser um pouco mais acessível, já que eu não vou ter que passar um valor, né, que eu já gastei. Vai ser tudo baseado no valor do livro. Talvez eu tire até minha parte de lucro, que eu talvez teria como escritor, né, o pagamento do meu trabalho como escritor, para viabilizar, mas aí é o meu caso, né, tenho essa possibilidade. Mas é isso, tipo, eu penso que a Amazon também é uma boa saída. Eu conheço pessoas que só publicam na Amazon, né? Talvez pensando em partir para uma outra plataforma por agora, mas quando eu conhecia só fazia pela Amazon e fala muito bem. A minha experiência com a plataforma em si não é tão boa, porque eu sou muito afeito a livro físico. Eu tenho o Kindle, mas eu quase não uso. Eu tenho um livro no Kindle e acabo comprando um livro físico, que eu prefiro ler no papel. É coisa minha. E aí, não sei, eu não vejo não vou dizer a saída do livro na Amazon como e-book, né? Porque o físico eu não tenho mais na minha mão, sai pela editora e aí eles me repassam quando vende alguma coisa. Mas o livro em e-book mesmo eu não vejo essa saída tamanha, como eu vi na questão do físico, né? Mas acho que é isso. Estou já falando em looping, É né? interessante essa questão do e-book, né? Porque eu acho que o e-book é a mesma coisa, apesar da Amazon ser uma grande empresa, inclusive uma empresa aí que ameaça grandes editoras, não as pequenas já são ameaçadas pelas grandes editoras e por aí vai, que é o sistema, né, capitalista. Tem esse furo que dá para você usar essa ferramenta pro bem, né, digamos assim, pro próprio bem, porque eu acho que também hoje o escritor ali, ele publica e ele mesmo vai receber, né? Talvez não tenha Intermediação. essa mediação da editora, né, por exemplo. Mas, por outro lado, acho que ainda o e-book, talvez agora, né, a gente está gravando esse vídeo durante o isolamento social, o e-book teve muita saída, né, agora. Eu tenho evitado comprar livro físico. Eu não vou mentir para vocês devido ao medo da contaminação do Covid. Então, Eu dou um banho de álcool nele. eu já sou usuária, assim, assídua do Kindle, né? Pra mim porque eu gosto de ler de noite, com a luz apagada, o meu Kindle tem luz, aí eu leio na cama, é uma coisa bem zen, assim, bem relaxante também. E outro que alguns livros são muito mais baratos pelo formato do Kindle, né? Mas o que eu queria trazer é que, dentro de uma perspectiva, o e-book ainda tem essa resistência, então muita gente também tem isso de pensar que é um preconceito. Eu penso como um preconceito, não um conceito prévio. Tipo, fulano é só escritor de e-book, como se fosse algo menor, como se não fosse realmente escritor, porque não está publicando numa plataforma física, num livro físico, né? Mas isso é real, isso realmente acontece. Sim. Mas não deixa de ser uma vida e de certo modo, democratizar também a leitura, né? Sim. Ao mesmo tempo que existe isso, Jaque, e eu percebo muito, existe também a comunidade do pessoal da Amazon, que publica só na Amazon, ou que publica só no Wattpad, é uma comunidade muito unida, sabe?
Eu percebo muito isso, assim, de a gente chegar no Instagram e ver escritora de Wattpad. As pessoas se reconhecem como tal. E aí, enfim, eu não sei direito como é, porque eu não participo, mas eu vejo que é uma comunidade meio unida, assim, sabe? Que, enfim, existem prêmios, só o prêmio do Wattpad, o melhor livro do Wattpad, e esse livro do Wattpad é publicado, livro físico. A mesma coisa com os livros do Kindle, tem um prêmio Kindle, eu acho. Sim, sim, então Então, sim. ao mesmo tempo que a gente vê isso com pessoas de fora, as pessoas que estão dentro dessa parte desse grupo de pessoas são unidos, assim, e isso é legal. Sim, e eu penso que também eu acho que são formas de biopolíticas, né? Se a gente for parar para pensar, esses pequenos grupos, tanto dos escritores independentes com seus livros físicos, que é o caso de vocês, quanto dos escritores dos e-books, são maneiras de você furar o sistema também. Ainda que, de qualquer forma, a leitura no Brasil, digo leitura de livros, né? Porque acho que a gente fala, as pessoas não leem, também é um preconceito. É porque a gente é a geração que mais lê. Rede social tá aí para isso, Sim. né? Então, eu penso que essa questão do e-book, ele do livro e do escritor independente, eles conseguem reunir essas pessoas e criar esses outros nichos, essas biopolíticas por esse sistema da grande editora. E aí tem a outra problemática, quando o escritor independente ele é cooptado por essa grande editora, até que ponto, quer dizer, para mim vai ser bom porque raramente você vai conseguir viver de escrita no Brasil, principalmente. Então, ele está sendo contratado por uma grande editora, vai ter uma, digamos assim, uma estabilidade, né, como escritor e assumir a escrita como profissão. Então, mas o fazer artístico dele, talvez a qualidade já não seja a mesma, né? Já seja uma qualidade apenas para vender. E aí E são mais coisas. comercial. Isso. E aí eu ressalto a questão do papel da crítica, né? Como hoje em dia a crítica não é mais tão forte quanto era em algum momento, no sentido de terminar o que vai ser consumido por aquele público que lê. Então, é meio que a arte ficasse às avessas, né? Ao mesmo tempo que isso te dá uma liberdade, e dá mesmo, e é bom que todo mundo escreva, eu acho legal isso, acaba que algumas coisas são consagradas enquanto outras são deixadas para trás, né? Que talvez tivesse muito mais potencial artístico dentro de algumas epistemes teóricas, ou então de criar uma nova teoria também sobre aquilo. Sobre escritores, essa ideia que a gente tem de escritores que assinam com grandes editoras, eles têm uma certa estabilidade, é uma coisa que está caindo por terra muito, assim, para mim, nos últimos tempos, por ter contato com escritores que são publicados, né, por grandes editoras, escritores que começaram independentes e foram publicados agora por grandes editoras, eu tenho percebido que é meio assim, não é bem assim, sabe? E aí eu percebo que é meio difícil pra gente, sabe? No sentido de que nem com uma grande editora a gente tem essa estabilidade que a gente imagina que vai ter, sabe? Acho que o escritor hoje, para viver de escrita, ele tem que buscar outros trabalhos que não sejam apenas vender livros, que não seja apenas escrever livros, mas fazer redação, para o que for, enfim, artigos para, enfim, eu não sei, tem muita coisa para se fazer. Mas essa ideia, né, que a gente tem de que escritores que assinam com a editora tal, estão feitos na vida, eu tenho percebido que não é bem assim. Não é bem assim. Apesar de que... A partir disso que o Malu falou, eu tiro como exemplo o próprio Mário Livreiro. Ele tem um livro chamado Romance Luminoso, e que ele vai falando sobre a sua vida cotidiana e tal, como escrever esse tal do Romance Luminoso. E você vê que ele, mesmo tendo contato com a editora grande, ele tem que dar aula de escrita, tem que fazer outros bicos para poder se manter. Ele tem uma bolsa, né, que ele fala toda hora dessa bolsa nesse livro, mas ainda assim ele tem que continuar dando aula para poder continuar tendo uma renda, né, porque não é suficiente.
é mais ou menos nessa linha, eu acho que o Malu falou. Porque eu acho que ele vem muito do filme de Hollywood, né? A pessoa, a escritora, assinou com a editora, e aí a pessoa vai para Paris escrever um livro com tudo pago, hotel 5 estrelas, champanhe, tudo mais. Gente, não, desculpa, não é bem assim. Fazer arte é difícil, escrever é difícil, e sobreviver disso é muito mais difícil ainda. Só disso, Ser no caso. reconhecido também. Ser reconhecido também é também. difícil. Também. Porque se você reconhecer, você tem que se reconhecer primeiro. Aí já é um grande caminho. Você se ver como escritor, se entender como Exatamente. escritor. E Depois você ser bancar reconhecido. isso É, para as pessoas que estão ao seu redor. Mas você só escreve? Você não faz mais É, nada? Você escreve romance? Nossa! Você escreve poesia? Sério? É mais ou menos nessa pegada. são coisas que a gente pensa, isso não deve acontecer, mas não, mas acontece. Diariamente. Acontece diariamente. Eu acredito que isso até se alastra para outras questões, por exemplo, o papel da universidade, né? Você só estuda, a gente vai, Sim. além da escrita, eu acho que são, como eu já falei aqui em outros vídeos, a educação está ameaçada e a cultura está ameaçada. E sempre estiveram, na verdade, eu acho também, por serem armas, né? Potência de humanidade, de vida, de movimento, de mudança mesmo, né? De propor mudanças estruturais. Então, é isso, gente. Agradeço a participação de vocês. Muito, muito, Nada. muito, muito, muito Obrigada. obrigada. Nós que Como agradecemos. como eu falei já no vídeo, se puderem aí, curtam, compartilhem, comentem. E conheci a obra deles dois, de Helder, sobre o signo de Helena. Isso. E Malu, algumas histórias sobre a falta tá esgotado, todos os nomes. E agora, qual é o último livro, Malu? Passaram. Tantas que aqui passaram, gente. Então é isso. Obrigada aí os dois. Obrigada a quem assistiu o vídeo até aqui. Vão lá no site Obrigada. Beijo, Tchau. beijo. Tchau. E vão lá no site do Soteroprosa ver nossos textos também.